Nós estamos hoje na série de vídeos sobre epilepsia, parte 3. Caso vocês tenham curiosidade e queiram aprender um pouquinho mais, voltem lá na parte 1 e na parte 2, que tem bastante coisa interessante. Nessa série de vídeos, eu vou falar um pouco sobre os tipos de crise, tipos de epilepsia e o que são as síndromes epiléticas. E eu vou falar um pouquinho de cada tipo de crise, para que a gente possa pensar melhor no tratamento, nos diagnósticos das síndromes e também para ter um reconhecimento cada vez mais preciso. Então, vou começar com o que são as crises epiléticas. Então, as crises são os sinais ou sintomas de uma alteração na atividade elétrica cerebral. Então, a crise epilética é uma alteração elétrica síncrona e persistente e anormal de alguma parte do cérebro. Quando a gente fala de crise epilética focal, nós estamos falando de uma região do cérebro que começa a ter paroxismos, descargas anormais e repetitivas. Quando nós falamos de uma crise generalizada, é quando ela começa em um ponto e se espalha muito rapidamente. Então, por isso que é chamada generalizada. Tem alguns casos que a gente não sabe de onde começou, se era focal ou generalizada, e por isso que a gente chama de início desconhecido. Né? Essa é uma classificação desde 2017 que possibilitou a gente a classificar posteriormente. Então, naquele momento que a gente está com o paciente, se não foi possível fazer essa distinção, a gente deixa como início desconhecido. Para que isso ajuda? Para a gente classificar o tipo de epilepsia e muitas vezes também classificar o tipo de síndrome. Então, pacientes que têm síndromes, têm crises epiléticas focais somente, ele vai ter uma epilepsia focal. Quem tem crises generalizadas somente, tem uma epilepsia generalizada. Tem uma outra classificação quando o paciente tem crises epiléticas focais, que iniciaram uma região do cérebro, e também tem crises generalizadas. Então, neste caso, a gente chama de que tem uma epilepsia combinada, que tem crises focais e crises generalizadas. E também, naqueles casos que a gente não conseguiu definir qual o tipo de crise, a gente também pode chamar de uma epilepsia de início desconhecido. Para que isso serve, né? Então, a crise epilética, ela tem um motivo. Então, uma epilepsia focal, a gente tem que sempre pensar numa lesão estrutural, por exemplo, uma displasia, uma malformação cerebral, um tumor, né? Existem também epilepsias focais de origem genética, mas sempre temos que descartar uma lesão focal. Já as epilepsias generalizadas, né, no caso as ausências, crises tônico-clônicas generalizadas, se for bem determinado, o paciente não vai ter nenhuma lesão cerebral. A epilepsia a gente já definiu em vídeos passados, mas é sempre bom lembrar. Então, a epilepsia é a doença neurológica em que o paciente tem as crises epiléticas. Ela pode ser uma crise com um fator a mais, né, uma predisposição maior,
ou ter uma síndrome epilética, ou quando o paciente tem mais de uma crise em mais de 24 horas de intervalo. Essa é a definição de quando o paciente tem a epilepsia. Tem uma outra situação que a gente chama de crise eletrográfica, quando a gente tem só alteração elétrica, sem a manifestação clínica. Então, principalmente bebezinhos, às vezes tem uma hipóxia ou tem uma lesão em um determinado ponto e que não tem uma manifestação clínica associada. Então, a gente chama de crise eletrográfica. Tem também pacientes adultos que, dependendo da região, né, ou da duração, não tem uma manifestação clínica, pelo menos muito visível, e a gente chama de crise eletrográfica. A gente tem uma classificação de tipos de crise. Então, basicamente, a gente vai definir crises de início focal e crises de início generalizado. Então, nos próximos vídeos, eu vou falar de cada tipo, né, e qual é a possibilidade maior, inclusive de falar se é na região mais frontal, parietal, temporal, né, que é essa região aqui, né, das têmporas, e também da região occipital.